orando, mas levante na vigilância. Tome cuidado com o que você tem falado. Tome cuidado com as palavras pérfidas que estão saindo da tua boca, porque eles estão olhando, eles estão observando. Teus vizinhos estão escutando, tuas vizinhas estão escutando, aqueles que estão dentro da tua casa também estão escutando. Ei, comece a parar e comece a ver que não é só um só que merece a salvação, mas é todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele homem rompeu, e aquele homem foi para aquela cidade e determinou que mesmo lá pedindo, ele ia sustentar o seu pai, a sua mãe e o seu irmão. E no tempo da seca, e no tempo da queimação, e no tempo da destruição, e no tempo que tudo estivesse parado, eles estavam comendo e bebendo, porque aquele homem enviava todas as semanas uma quantia para os seus pais não passarem fome, para os seus pais não passarem necessidade. E quem diria, um cego que já estava desenganado, que para nada servia a não ser incomodar o pai, a mãe e o irmão, mas o Senhor Jesus o levantou, o Senhor Jesus o deu força, o Senhor Jesus clareou a sua mente, clareou a sua vida espiritual. O Senhor Jesus pôs ele de pé e disse: Pai, que eu estou contigo, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E ele rompeu a barreira, e ele foi acreditando que o Senhor Jesus iria fazer algo sobre a vida dele, porque ele sabia, ele ouvia o romper de muitas vozes que dizia que aquele ser chamado Jesus de Nazaré era o homem do milagre, e através daquele homem ele seria curado. Ei, não temas, Deus é com a tua boca, Deus é contigo, aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Grite, não cale a sua voz diante da sua casa, não cale a sua voz diante dos seus, porque ele não calou. Bartimeu não assossegou, mesmo lá humilhado, naquele lugar, muitas vezes sujo, mesmo lá, ele honrou seu pai, honrou a sua mãe, ele mandava aquela quantia para o sustento, ele mandava aquela serva jogar aquela quantia na porta da casa da sua mãe, para que eles não passassem necessidade. E naquele determinado dia, Jesus de Nazaré, o homem dos milagres, vinha passando com a multidão, e muitos gritavam, e muitos se alvoroçavam, e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão gritava: cala-te. E aquele povo dizia: cala-te, porque tantos estão lá no nome de Jesus, e Jesus não está olhando, e Jesus não está observando, quanto mais tu que está distante. Mas o Senhor nesta noite manda dizer que mesmo distante ele vai trazer a torta de novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E ele gritou, e ele implorou, e ele gritou. E quando Jesus passava, Jesus ouviu aquela voz gritando, aquela voz que incomodava. E Jesus parou a multidão e olhou para ele e disse: o que queres? Eu quero ver, eu quero enxergar. Aleluia, glória a Deus. Vê, a tua fé te salvou. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E da mesma forma ele quer fazer nesta noite comigo e contigo. Vê, a tua fé te salvou nesta noite, igreja. Leva para a tua casa esta vitória, leva para a tua casa esta resposta nesta noite. Ele nada tinha, mas ele tinha fé. E nesta noite o Senhor manda falar: se você tiver fé, se você tiver cheio desta presença nesta noite, você vai levar para a tua casa a tua vitória. Deus vai fazer, aleluia, um milagre acontecer nesta noite na minha, na tua vida. Deus vai fazer um milagre nesta noite acontecer na minha, na tua casa espiritual.
Jesus levantou-se, seguindo a multidão, deixou, aleluia, a sua capa. Louvado seja o nome do Senhor. A sua mãe e o seu pai descobriu, porque tu caiu aquela serva, e quando aquela serva jogou aquele punhado de moeda, a sua mãe e o seu pai pegou a serva, e a serva teve que revelar quem era que estava dando aquele dinheiro para o sustento daquela família. E quando eles correram para buscar o seu filho, para ter encontro com seu filho Lázaro, ele já estava em meio à multidão, enxergando, cheio das bênçãos e da presença do Senhor Jesus. Mas a sua capa estava ali, aleluia, por prova que o milagre tinha acontecido. E a sua família o acompanhou, e Deus assim agraciou-se da vida de Lázaro, e assim abençoou a toda a sua família. E nesta noite o Senhor manda falar para você: não temas, somente acredite, somente confie naquele que é fiel, somente confie naquele que é soberano, somente confie naquele que tem a vitória nas suas mãos para te entregar nesta noite. Saia daqui em posse de uma grande vitória nesta noite. Saia daqui glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Louvado e glorificado seja